O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical desse dia 14 de maio de 2023 e queremos acolher a todos vocês com muito carinho e a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Hoje nós vamos expor o Salmo 104. Peço que você abra sua Bíblia comigo. O Salmo 104. A última vez que fizemos a exposição, trabalhamos o Salmo 103. E esses dois salmos são como que irmãos gêmeos. Então, vamos tratar hoje desse belíssimo Salmo 104. Vamos fazer essa leitura então, Salmo 104. Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura do texto. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, Tu estendes o céu como uma cortina. Pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À Tua repreensão fugiram. À voz do Teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto das suas moradas regas os montes, a terra farta-se do fruto de Tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustenta as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que Ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. E em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde. Que variedade, Senhor, nas Tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das Tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam em Ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o Teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras.
Com o seu olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, já não subsistem os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Amém. Eu quero falar nesse texto sobre o oratório da criação. E vejam vocês que coisa interessante. Eu preguei no domingo passado, no domingo que estive aqui, o último, sobre Apocalipse 4 e no outro culto Apocalipse 5. Em Apocalipse 4 nós temos o oratório da criação. Em Apocalipse 5 nós temos o oratório da redenção. A ênfase de Apocalipse 4 é a criação. A ênfase de Apocalipse 5 é a redenção. Parece-nos que esses dois salmos, 103 e 104, seguem a mesma toada, em ordem inversa. Salmo 103 é o oratório da redenção. Salmo 104 é o oratório da criação. Então nós vamos tratar deste belíssimo poema, talvez o mais longo, o mais detalhado, o mais eloquente, o mais belo, o mais esplêndido poema ao Deus Criador em todas as Escrituras. Nós poderíamos enxergar neste salmo os 6 dias da criação. Toda a obra da criação nos 6 dias estão presentes aqui neste poema, que a princípio é anônimo, mas a maioria dos estudiosos entende que esse salmo é um salmo de Davi. O nosso querido, parece próximo, mas distante do tempo, Charles Haddon Spurgeon, ao comentar esse belíssimo salmo, ele diz que aqui nós temos um dos voos mais altos e um dos voos mais longos da inspiração divina. Aqui Deus é o Criador, aqui Deus é o provedor. Com isto, com a Bíblia aberta comigo, vamos então à análise deste belíssimo poema, deste oratório da criação. Em primeiro lugar, o salmista descreve a majestade do Criador. A majestade do Criador. Veja comigo que ele trata de um atributo de honra ao Criador no verso 1. Bendize, ó minha alma, o Senhor, Senhor Deus meu, como tu és magnificente. Então ele começa pondo este Criador no lugar mais alto do cosmos. Ele é magnificente, ele é incomparável, ele é único, ele é singular. E aí ele trata da glória majestática do Criador no verso final do 1 e 2. Ele diz assim: sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina. Vejam vocês, a ideia de ser sobrevestido de glória e majestade. Quando ele vai descrever, ele diz o seguinte: a roupa dele, a indumentária dele, a veste dele, nada menos é do que a luz. Na linguagem de Paulo, ele habita em luz inacessível. Então, antes de falar da criação, o salmista fala do Criador. Que ele é majestoso, que ele é sobrevestido de glória, que ele é o majestoso, e que o manto que o cobre é a própria luz. Para então fazer uma afirmação das mais esplêndidas. No versículo 2, tu estendes o céu como uma cortina. E aí vamos entender céus nesse contexto, e o céu nesse contexto, como o cosmos,
que hoje sabemos mais do que Davi poderia saber no seu tempo, a não ser por revelação de Deus, da grandeza desse cosmos. E até hoje nos espanta, nos deixa pasmos, boquiabertos, pela sua extensão, pela sua complexidade, pelas suas leis precisas, pelos seus movimentos harmônicos. Um céu que, sinônimo aqui do universo, é considerado pelos estudiosos tendo mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Nós somos apenas um pequeno grão de areia diante da grandeza insondável deste universo. E o Senhor, o Criador, estende esse universo, esse céu, como uma cortina. Aqui ele está descrevendo a grandeza incomparável do Criador. Mas vamos ver agora, em segundo lugar, a exuberância da criação, que vai do verso 3 até o verso 18. E ele começa dizendo assim: pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. E ele vai mostrando aqui algumas coisas que eu quero destacar. Primeiro, a morada do Criador. Pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Esse Deus, ele habita no cosmos. Ele é presente e onipresente. Nós diríamos na linguagem teológica que ele é transcendente e que ele é imanente. O que significa isso? Significa que ele é maior do que a obra criada, que ele não se confunde com a obra criada. Nós não cremos no panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo. Que ele está além do criado, é transcendente. Mas ele está presente na criação, ele é imanente. Portanto, nós não cremos no deísmo, que Deus criou, deixou a coisa funcionando, mas foi embora, não está presente. Esse texto vai mostrar para nós, ao longo da exposição, que ele não combina com a ideia nem de que a matéria é eterna, nem de que o mundo surgiu por acaso, por geração espontânea, nem de que a origem do universo é uma mega explosão casual que gerou o cosmos e a ordem. Então esse texto, ele vai pôr por terra essas teorias tão populares, mas ao mesmo tempo falaciosas, que tentam explicar a origem do universo. Aqui nós temos este Deus soberano e criador. Agora vejam vocês os ministros do Criador no versículo 4. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Você sabe que no mundo, quando diz lá a Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra lá está no plural, Shamaim, e aí inclui não só o céu que nós vemos a olho nu, não só o céu sideral que nós precisamos de aparelhos para ver, mas os céus que nós não vemos, nem mesmo com os mais potentes instrumentos de ampliação. É o céu trono de Deus, é o céu morada de Deus, é o céu onde nós também iremos morar. É o terceiro céu, na linguagem de Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Inclui esses céus os anjos. São seres espirituais que não têm um corpo como nós, mas que são seres reais, que são diáconos de Deus, ministros de Deus, que trabalham em favor da igreja. E aqui está escrito que ele faz os seus anjos ventos. E a ideia aqui é de celeridade, de rapidez com que atende às ordens. E tem os ministros labareda de fogo, ou seja, ao mesmo tempo que eles são céleres, rápidos em obedecer, eles são também instrumentos do juízo de Deus. Você se lembra que quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele manda 2 anjos. Quando o Senhor vai matar o rei
Herodes Agripa I, lá em Atos 12, ele envia um anjo. Então os anjos não são apenas diáconos da igreja, para trabalhar em favor da igreja, dos que herdam a salvação. Os diáconos são também os agentes do juízo de Deus aos ímpios. E é isso que ele está pontuando aqui. Agora veja o verso 5, a obra do Criador. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile, em tempo nenhum. Eu penso que a linguagem aqui é de um engenheiro civil, né? Ele está fazendo a base, é uma linguagem pictórica, uma linguagem retórica, mas ele está trazendo a ideia de que essa construção é como se um engenheiro civil ia preparar um prédio, ele precisa trabalhar a fundação. E aí você vai notar no verso de número 5, que para que ela não vacile em tempo nenhum, então ele estudou cálculo, ele entende de física, ele entende de linguagem estrutural, e ele está lançando os fundamentos da terra para que ela não se abale, nunca. As leis são precisas, os movimentos são harmônicos. Agora, notem comigo, nos versos 6 a 9, que vai tratar do juízo do Criador, e ele vai começar a mostrar que ele tem poder de interferir nesta obra criada, para aplicar juízo, e ele começa a descrever o dilúvio, dos versos 6 a 9. Veja aí comigo: tomaste o abismo por vestuário, e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas. Quando é que as águas ficaram acima das montanhas? Período do dilúvio. À tua repreensão fugiram, à voz do teu trovão bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Ou seja, o mesmo Deus que como juízo trouxe o dilúvio, e os montes mais altos foram cobertos, porque as águas não vieram só de cima, romperam as fontes de baixo. Tem gente que diz: eu não entendo o negócio do dilúvio, 40 dias chovendo, que até os montes mais altos ficaram cobertos. Pode chover 40 dias hoje que não vai acontecer isso. É que o fenômeno do dilúvio não foi só água caindo de cima, não. Foram as fontes dos abismos de baixo, se romperam. Então vem água de cima, vem água de baixo. E o que ele está dizendo é que o Deus que aplicou o juízo, põe um ponto final no juízo. É só até aqui, e não daqui para frente. Ou seja, o mesmo Deus que trouxe o dilúvio, exercendo juízo sobre a criação, agora põe um arco-íris. E aquele arco-íris, quando você vê, depois de uma tempestade, o que ele está dizendo para você? Nunca mais haverá outro dilúvio. Nunca mais a terra será inundada com água. Nunca mais esse juízo virá sobre a humanidade. Nunca mais. É isso que ele está dizendo aqui, no versículo 9. Puseste as águas divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Ele é Deus de juízo, ele é Deus de aliança, ele é Deus de promessa, ele é Deus fiel para cumprir o que prometeu. Vamos agora, por gentileza, tratar da providência do Criador, versos 10 a 18. Depois de falar do juízo, ele passa a falar da rica providência divina na criação. Então, olhemos aí alguns pontos. Primeiro, veja o verso 10 comigo. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Traz vida para a natureza, provendo fontes de água nos vales. E aí eu pergunto a você, se Deus não providenciasse que fontes se arrebentassem nos vales, cujas águas correm entre os montes, a terra seria um grande cemitério de aves e de animais selváticos e domésticos. Onde não tem água, não tem vida. Então Deus está aqui abastecendo a fonte da provisão para a vida. É isso que ele está dizendo. Agora veja no verso 11, dá as fontes para abastecer todos os animais.
dão de beber a todos os animais dos campos, os jumentos selvagens matam a sua sede. Ou seja, Deus, ao trazer fontes d'água, e a terra está cheia dessas fontes d'água, Ele está dizendo o seguinte: eu não só criei os animais, eu providencio o sustento deles, eu cuido deles, para que eles não morram de sede. Deus está aqui cuidando de quê? Ele está cuidando dos animais do campo e dos jumentos selvagens, dos animais domésticos e dos animais selváticos. Deus se importa com todos os animais, Ele cuida de todos os animais, Ele é o Deus da providência. Agora veja o versículo de número 12: dá as fontes para abastecerem todas as aves, junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a remagem desferem o seu canto. Olha que coisa linda. As aves, criadas por Deus, descem para as fontes para beberem, sobem para as ramagens para agradecerem. Quando elas cantam, é como se elas estivessem erguendo um tributo de gratidão ao Deus que lhes sustenta, que lhes dá provisão. Vemos nas aves, meus irmãos, a própria sabedoria de Deus. Eu acho impressionante isso. Quem ensinou as aves migratórias, por exemplo, a fazerem voos longínquos de milhares de quilômetros, sabendo o lugar certo de fazer uma conexão? Quem ensinou, por exemplo, o João de Barro a ser um engenheiro e saber que a porta da casa dele tem que ficar do lado contrário dos mais fortes vendavais? Quando você olha para toda a criação, você vê a sabedoria de Deus. Quem ensinou as formigas, por exemplo, a serem industriosas, a trabalharem no verão e fazerem provisão para o inverno? Em que escola elas estudaram? Quem ensinou as abelhas a mais avançada arte de engenharia? E você vai perceber que a criação que Deus faz dos animais selváticos e domésticos, todos eles são sustentados pelo próprio Deus. Deus dá rica provisão para os animais e para os homens, no 13 a 15, olha aí comigo. Do alto de tua morada, verso 13, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho no rosto e o alimento que lhe sustenta as forças. Em outras palavras, Deus rega a terra, Deus dá fertilidade à terra, Deus dá diversidade de grãos, de cereais, de frutos, Deus dá sustento para o homem, Deus dá condições do homem trabalhar e da terra tirar o seu pão. Deus dá o quê? Deus dá o básico, o sustento, o alimento, e Deus dá até o supérfluo, o vinho e o azeite. Ou seja, se é o Davi que escreveu, e tudo faz crer que sim, ele está mostrando que Deus cuida dos animais selváticos, dos animais domésticos, das aves dos céus, que Deus cuida do homem. Eu acho isso uma coisa impressionante. Por exemplo, quando Deus, durante 40 anos, sustentou Israel no deserto, qual era o alimento do povo? Maná. Maná tinha um sabor só. Se Deus falasse para você assim, olha, você vai ter ao longo da sua vida, o seu alimento vai ser arroz com feijão, feijão com arroz, arroz com feijão, feijão com arroz, arroz com feijão, do nascimento até você morrer, você sobreviveria, Deus daria sustento para você. Mas olha que variedade de produtos nós temos, que a terra produz. Os frutos, os cereais, os alimentos, cada um com seu sabor, cada um com seu matiz, cada um com a sua riqueza proteica. E aí Deus dá para você a capacidade
de paladar, de distinguir uma coisa da outra. Isso é uma expressão do cuidado de Deus, da bondade de Deus, por você e por mim. E o que é maravilhoso é que Deus dá gostos diferentes. Se todo mundo gostasse de uma coisa só, faltaria no mercado. E aí Deus varia os gostos, para que haja provisão para todos, para que haja abundância para todos. E é disso que ele está tratando aqui nos versos 13 a 15. Agora notem vocês, Deus dá árvores frondosas para abrigar as aves e os animais, nos 16 a 18. Avigoram-se, versículo 16, as árvores do Senhor. O salmista tem esse entendimento, tudo é de Deus. O Senhor é a terra e a sua plenitude. As árvores são de Deus. E os cedros do Líbano que ele plantou, ou seja, os cedros do Líbano, e falando de cedro do Líbano, irmãos, o Líbano, historicamente, produziu as madeiras mais nobres, e o cedro é uma madeira nobilíssima. Quando se foi construir o palácio de Davi e o templo de Salomão, veio cedro do Líbano. É curioso isso, que o texto vai nos informar aqui, no versículo 16, avigoram-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, ou seja, não foram plantados pelo homem. São matas nativas, em que as aves fazem seus ninhos. Por que as aves fazem os ninhos lá em cima? Como diz Jó 39, que a águia coloca o ninho dos seus filhos lá em cima, para ficar longe de quê? Dos predadores. Quem ensinou as aves isso? Quem deu essa instrução para elas? Agora notem, quanto à cegonha, a sua casa nos ciprestes. Tem aves que não têm capacidade de voar alto. Então, pelo instinto que Deus colocou nelas, ela vai fazer o ninho delas aonde? No lugar mais baixo. Você tem uma águia, você tem um inhambu. Um voa lá em cima, outro voa aqui embaixo. Agora, veja mais. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas, o refúgio dos arganazes. Ou seja, para cada criatura que Deus fez, seja de animais selváticos, seja animais domésticos, seja aves, Deus dá para elas a capacidade de proteção da sua prole no lugar que ela tem o seu ambiente, o seu habitat estabelecido. Esse é o cuidado de Deus com a criação. Mas vamos além, vamos ao terceiro ponto, o governo do Criador. Então vamos lá, o governo de Deus sobre o tempo. Olha aí comigo, a partir do versículo 19. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. É uma linguagem romântica, certo? A pergunta é, por que começa com a lua e não com o sol? Nós, aqui no Ocidente, para nós quem marca o tempo? É o sol ou a lua? É o sol, não é verdade? Nasceu o sol, pôs-se o sol. Nasceu o sol, começa o dia. Pôs-se o sol, começa o quê? A noite. Mas por que o salmista aqui inverte essa ordem? Porque para os orientais, normalmente para os israelitas, a noite precedia o dia, e não o dia era sucedido pela noite. Eles começavam com a noite, e não com o dia. Então, para um oriental, é a lua que marca o tempo, porque para eles começava a noite, o dia sucedia a noite. Quando na nossa cabeça ocidental, a noite sucede o dia. O sol conhece a hora do seu ocaso, ele tem o seu percurso, lá no Salmo 19, diz que ele faz uma marcha belíssima do Oriente até o Ocidente, como um noivo garboso. Esse é o percurso dele, ele sabe a hora de se pôr. Versículo 20, dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Preste atenção nisso, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus sustento. Em vindo o sol, eles recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Olha que coisa maravilhosa que Deus fez.
Que horas que o homem trabalha no campo? De dia ou de noite? De dia. De dia. Que hora que os animais selváticos saem para buscar o seu alimento? De dia ou de noite? De noite. E o que eles fazem de dia? Recolhem os seus covis, suas tocas. Pense comigo. Se o homem saísse para trabalhar de dia e os animais perigosos saíssem também de dia para caçar, nós estaríamos encrencados. O homem do campo estaria enroscado, ameaçado. Quem que deu essa ordem? Quem que estabeleceu esses parâmetros? Olha a sabedoria de Deus, olha o cuidado de Deus. Enquanto o homem está dormindo, os animais estão caçando. Enquanto o homem está trabalhando, os animais perigosos estão dormindo. E Deus protege ambos. Porque o homem poderia eliminar os animais perigosos para trabalhar. Ou se os homens saíssem sem cuidado, seriam eliminados pelos animais ferozes. Então, dentro da providência do universo, Deus está cuidando dos detalhes. Dos detalhes. Agora vejam vocês, outra coisa para mim impressionante aqui, a partir do versículo 19, versículo 21, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Na linguagem bíblica, todos os seres que Deus criou, Deus cuida deles. Tem animais que são predatórios. Tem animais que são carnívoros, tem animais que são herbívoros. Mas, em outras palavras, o sustento vem de Deus. É Deus quem é o provedor da sua criação. Vamos olhar agora um outro aspecto desse texto, que é a exuberante variedade da obra criada. Agora ele vai tratar da multiplicidade da criação, a partir do verso 24 ao 26. Confira aí comigo. Você leu 24 comigo? Vamos juntos? Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então ele está tratando da riqueza, da variedade impressionante da criação sábia de Deus. A terra não é tão bela? Eu gosto de ver paisagens, e às vezes eu fico olhando paisagens no Brasil, ou na Europa, ou na Ásia, ou na África. Quanta variedade, quanta beleza, quanto encanto. Né? Você olha no mundo vegetal, você olha no mundo animal, quantas espécies, quanta diferença. Animais minúsculos, animais gigantes. Você olha os pássaros, quanta variedade de pássaros, com suas plumagens diferentes, com seus cantos diferentes, com a sua beleza multifária. Você olha as flores mimosas, silvestres, flores que você hoje, pela demanda, cultiva, como por exemplo a Holanda, que é a campeã no mundo todo na produção de flores belas. Tudo isso foi planejado, pensado por Deus na variedade das suas obras na terra. Na terra. Mas olha, versículo 25 e 26, ele vai falar na variedade dos mares. Olha aí comigo. Versículo 25 e 26. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios pelo mar, e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Olha que coisa preciosa que ele está tratando aqui. Versículo 25 diz, versículo 27 diz, todos eles esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Você gosta de olhar as imagens do fundo do mar? Os cardumes de peixes?
a beleza deles, a variedade deles, os matizes. Alguns deles servem para o nosso alimento. Ele está dizendo que do menor lambari ao tubarão maior, ou a baleia maior, todos esses seres aquáticos esperam de Deus o seu sustento. Só uma pessoa inspirada por Deus poderia registrar algo tão amplo, tão belo, tão variado, tão profundo. Agora vejam vocês, ainda lá no versículo 24, outra coisa que me marca. Diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Ou seja, há riquezas nas entranhas da terra, e há riquezas na superfície da terra. Que riquezas nós teríamos nas entranhas da terra? Teríamos hoje a fonte de energia, o petróleo. Teríamos hoje o ouro, as pedras preciosas, aquilo que é caro, aquilo que traz brilho aos olhos, aquilo que traz nobreza às coroas dos reis, cravadas de pedras preciosas. Toda essa riqueza foi pensada por Deus, foi criada por Deus, está aí para ser explorada pelo homem. Essa é a variedade das obras de Deus na terra. Mas vamos a um outro ponto, a dependência dos seres criados do Criador, 27 a 30. Meus irmãos, isso é preciosíssimo. Eu queria que você olhasse comigo. Então, a primeira coisa, que está no versículo 27, é que todas as criaturas esperam em Deus como seu provedor. Você pode ler o 27 de novo comigo? Vamos juntos? Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Então tem o tempo de comer. Você e eu temos tempo de comer. E todos esperam em Deus esse sustento. Versículo 28, segue a mesma toada. Se lhes dais de comer, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Olha comigo, o versículo de número 29. Todos dependem de Deus para viver. Você pode ler o 29 comigo? Vamos juntos? Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então eu quero chamar a sua atenção aqui para 5 coisas, para mim, fantásticas na criação. Primeiro, o começo da vida vem de Deus. O começo da vida vem de Deus. Versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Então quem faz é Deus. Quem é o autor da vida é Deus. Quem é o doador da vida é Deus. É por isso que a evolução tem muita dificuldade de explicar as coisas. O mundo surgiu de um ser unicelular, uma ameba. Ok, ameba. Qual foi a origem da ameba? Que vida só procede de vida. Então não tem como existir vida sem que alguém gerou a vida. Porque é impossível. Então, a origem da vida vem de onde? De Deus. Segundo lugar, a continuidade da vida vem de Deus. Olha aí comigo o verso 27 e 28. Todos esperam de ti. Se lhes dás de comer, eles o recolhem, se fartam. Então, não só Deus é a origem da vida, mas Deus é também aquele que dá continuidade à vida. Porque sem Deus não teria provisão, sem provisão não teria vida. Terceiro, o declínio da vida, preste atenção nisso, o declínio da vida também vem de Deus. Olha aí o versículo 29, a parte A. Se ocultas o rosto, eles se perturbam.
Você já viu o animal magro? Já viu o animal definhando? Sim, existe. Na linguagem poética de Davi, nesse momento, o que está acontecendo? Deus está ocultando o rosto desse animal. E quando Deus oculta o rosto, o que acontece? Ele definha. Ele definha. Ele entra em declínio. A vida dele entra em declínio. Quarto lugar, a cessação da vida vem de Deus. Olha aí o versículo 29b. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Você se lembra lá que os animais foram criados no mesmo dia que o homem foi criado. Os animais foram criados da mesma matéria-prima que o homem foi criado. Como é que Deus criou os animais? Do pó da terra. Como é que Deus criou o homem? Do pó da terra. Então, quando o animal morre, lá em Eclesiastes diz que nesse sentido o homem e o animal é a mesma coisa. Do ponto de vista físico, você e eu fomos formados do pó. O animal foi formado do pó. Quando um homem morre, quando um animal morre, volta para quê? Para o pó. É claro que o homem não é pó apenas, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes também, quando uma pessoa morre, o pó, que é pó, volta ao pó. O espírito que foi dado por Deus, volta a Deus. O animal não é assim. Você sabe que Deus tem 3 tipos de criatura: os anjos, os homens e os animais. Voláteis, aquáticos e terrestres. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. O homem tem corpo e espírito. Então, nesse sentido, irmãos, o versículo 29 diz: se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Então, de um grilo, de uma formiga, de um pássaro, de um peixe do aquário, ou de um tubarão, e de um rei, ou de uma criança que acabou de nascer, na linguagem bíblica, quando morre, é Deus fechando a torneira do oxigênio. Se lhes cortas a respiração, o que é cortar a respiração? Expirar. O último fôlego foi embora. Morreu. Quem é o autor disto? Deus. Ele é a origem da vida, ele dá a continuidade da vida, o declínio da vida, a cessação da vida. Mas em quinto lugar, a ressurreição da vida vem de Deus. Olha o 30 comigo. Vamos ler 30, versículo 30 em voz bem alta. Vamos juntos? Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Louvado seja Deus. Então, o que ele está dizendo? Que o Deus que criou continua no processo da obra criadora, da seguinte maneira. Por exemplo, a ciência avançou muito. Você consegue fazer, por exemplo, um caroço de feijão, com os mesmos nutrientes, com o mesmo formato, com as mesmas cores, com o mesmo sabor. Mas a ciência não conseguiu ainda criar um caroço de feijão e botar vida lá dentro. Que vida é uma dádiva exclusiva de Deus. Então, quando você pega uma semente e joga na terra, o que acontece com aquela semente? Ela morre. Mas o que acontece com essa morte? Não é a linguagem nossa, ela ressuscita. Por quê? Porque dentro daquela semente, que foi lançada no ventre da terra, tinha o germe da vida, tinha o potencial da vida. A semente morreu, mas ela carregava dentro dela a potencialidade da vida. E dali nasce uma planta viçosa, bonita, frondosa, frutífera.
Deus está enviando o seu Espírito sobre a face da terra e renovando a terra todo dia, todo dia, todo dia. Sem essa esperança, não haveria agricultura. Que segurança que um agricultor tem, que a semente tão preciosa que ele tem na mão, ele vai jogar na terra, vai sepultá-la, sem acreditar no poder da ressurreição, sem acreditar que aquela semente que ele lançou na terra vai morrer, porque se ela não morrer, ela fica só, na linguagem de Jesus, mas se ela morrer, ela produz muitos frutos. Essa obra contínua, o salmista está dizendo que é uma espécie de ressurreição. Deus envia o seu Espírito sobre a face da terra, e o que está escrito? Eles são criados, e assim renovas a face da terra. O meu pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. Então entenda isso, toda vez que você tem comida na sua mesa, você precisa parar para pensar nisso. Pãozinho francês que você põe na sua mesa no café da manhã, de onde ele veio? Um dia alguém foi lá no campo e arou a terra, preparou o terreno. Outra pessoa foi lá com a maquinário e semeou. E aí outra pessoa pensou em um processo de irrigação. Aí outra pessoa pensou em colher esse fruto, e aí em processar esse trigo. E esse trigo então foi ensacado e foi enviado às cidades. E depois alguém foi lá e comprou tantos sacos de trigo e levou para uma padaria. E é preciso de uma expertise, de um padeiro bem conceituado para fazer o melhor pão. E quando chega na sua mesa, não pense você que foi o troco que você deu para pagar aquele pão que gerou aquele negócio, não. Deus é o seu provedor. Seu provedor. Porque se Deus não renovasse a face da terra todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, não teria pão na nossa mesa. Deus nos perturbaria e Deus fecharia a torneira do oxigênio. E nós morreríamos. Quantas pessoas vocês acham que têm essa percepção hoje? Você acha que as pessoas têm essa percepção? Essa compreensão? Vocês acham que as pessoas têm gratidão a Deus? Por que você ora? Não sei se você tem o hábito de orar. Devia ter, se não tem. E se não tem, aconselho você a ter a partir de hoje. Não assente-se à mesa na sua casa para tomar uma refeição sem agradecer a Deus. Vocês sabem que o homem mais rico, o primeiro bilionário do mundo, John Rockefeller, foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão no mundo. Ele ficou doente, muito doente. Sabe o que ele podia comer durante um dia inteiro? Meio copo de leite e uma bolacha de água e sal. O que adianta você ter muito dinheiro e não ter saúde para tomar um copo de leite e comer um pão com manteiga? Ou um churrasco? Ou um pudim de leite condensado? Ou saborear uma manga? Não adianta nada. Então você tem que ter o hábito de agradecer a Deus. Eu te agradeço pela refeição de hoje. Te agradeço porque os campos estão produzindo. Eu te agradeço porque alguém semeou, alguém acreditou de que quando lançava a semente à terra, aquilo ia produzir. Eu te agradeço porque tu me deste provisão. Eu te agradeço que tu me deste saúde. Eu te agradeço que me permite saborear os alimentos variados e desfrutar disso. Agradeça a Deus. Bom, mas vamos para o último ponto da nossa meditação. É a glória do Criador, a partir do verso 31 ao 35. Veja comigo o verso 31. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Olha que coisa interessante. A glória das criaturas é uma glória desvanecente. Você concorda comigo? Desvanecente. Por exemplo, nasce um bebezinho. A gente fala, que bonitinho, mas toda criança parece igual, né?
É porque os pais ou os avós são muito melosos, então diz que bonitinho, mas está tudo igual. Depois que começa a ter as suas características bem distintas. Aí é tão belo, e a criança tão bela, e tão peralta, e um adolescente tão cheio de vigor, e um jovem com os músculos tão tonificados, e um adulto com a inteligência tão arejada, mas depois começa a enfraquecer, né? A cabeça manda, o corpo não vai, né? As rugas pegam a gente, tenta esticar, não consegue mais, os cabelos ficam brancos, os cabelos caem, há confusão. Via de regra, essa glória vai se apagando, até o dia que a lâmpada apaga. Na linguagem de Eclesiastes capítulo 11. Aí, a glória do Criador, ela não é desvanecente. O que ele está dizendo aí, no versículo 31, confira comigo, a glória do Senhor seja para sempre. Ele nunca vai deixar de ser magnificente e glorioso. E aí o que ele diz? É como se ele estivesse dando um conselho para Deus. Exulte o Senhor por suas obras. Está dizendo, Deus, o Senhor tem que ser muito feliz com tudo que tu criaste. Exulte naquilo que tu fizeste. Deus se deleita naquilo que Ele fez. Lembra do relato da criação lá? Deus fez, primeiro dia, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Há um estribilho, viu que era bom. No último dia, quando Deus conclui, e sabe qual foi a última obra que Deus concluiu? A mais bela de todas? A mulher. Acabamento da obra da criação de Deus é a mulher. Tem alguém mais belo que a mulher? Deus caprichou. Caprichou. E aí o que Deus diz? Muito bom. Agora não é só bom, não. Muito bom. Pronto. Então Deus cria, Deus avalia e Deus tem prazer no que Ele fez. Segundo lugar, a glória do Deus soberano sobre a criação, verso 32. Com só olhar para a terra, Ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam, ou seja, cuidado para que a criatura não se insurja contra o Criador, cuidado para que a criatura não se esqueça do Criador, porque este Criador que se deleita no que Ele criou, Ele pode também olhar com um olhar de juízo e fazer a terra tremer, e as montanhas fumegar, como aconteceu no Sinai, quando Moisés recebeu as tábuas da lei, o monte inteiro tremia e fumegava. Terceiro, a glória atribuída ao Senhor pelo adorador, versos 33 e 34, vamos juntos comigo, por gentileza, 33 e 34, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Agora preste bem atenção como é que ele termina. Até aqui ele falou que se alegrava na criação, no que Deus fez, nas obras de Deus. Quando ele vai terminar o poema, ele está se alegrando em quem agora? Em Deus. Porque há muitas pessoas, irmãos, que estão tão encantadas com a criação, que chega a ponto de adorar a criação. Eu já contei para vocês aqui um dia que fiquei muito chocado. Eu estava de férias num outro lugar, não era aqui no Brasil, e minha programação principal de férias, quando eu posso, nem sempre eu posso, mas é andar na praia. Nada me dá mais prazer de manhã do que amanhecer o dia, ver o sol nascer, você andando na praia descalço, é uma delícia. Quando eu retorno, uma mulher com gestos de devoção, adorando o sol. E ela estava lá orando ao sol, adorando o sol e tal. E eu fiquei bem discreto perto dela. Quando ela deu uma pausa, eu perguntei: que legal, o que você está fazendo aí? Ela me disse: eu estou adorando o sol, a
fonte de toda a energia e da vida. Eu olhei para ela, falei, posso te contar uma coisa? O que é? Eu também adoro. Eu adoro o Criador do sol. É maior que o sol. É mais poderoso que o sol. Ela arregalou os olhos. E eu aí começo a falar para ela do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Tem muitas pessoas hoje que estão adorando a criatura. Adorando o sol, adorando as estrelas, adorando os astros. Não sai de casa sem consultar o horóscopo. Acham que a natureza é a mãe natureza. Né? Não. Você tem que olhar a beleza da criação e voltar-se para o Criador. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvor pelos séculos dos séculos. Mas, quarto lugar, preste atenção nisso aqui. A imprecação sobre os que não reconhecem a Deus e a sua obra. Olha comigo, versículo 35, a parte A. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. O que Davi está olhando aqui? Ele está olhando o universo, a criação, como uma grande orquestra. Uma grande orquestra. Todos os instrumentos afinados, todos entoando o oratório da criação, que é uma música com orquestra, com músicas, com solos, com coros. Essa é a cena do oratório. No teatro do universo, sob a abóbada celeste. E ele olha, e de repente ele encontra um instrumento desafinado, que está tirando a beleza desta apresentação cósmica de exaltação ao Criador. Porque de todas as criaturas de Deus, exceto os anjos caídos, o único que tem um instrumento desafinado é o homem. É o homem. E o que Davi está pedindo, Deus, interrompa, faça cessar esse instrumento desafinado, para que a música não seja prejudicada. Preste atenção nisso, ele está pedindo a remoção da desarmonia no universo que Deus criou. Aliás, lá em Romanos, talvez você pudesse ir lá comigo, rapidinho a gente volta para cá para concluir. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 1. A partir do verso 19 a 22. Aliás, até o 23. 19 e 23. Você pode ler em voz alta comigo? Vamos juntos? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que Davi está pedindo, Deus, Senhor, faça cessar, remova essa desarmonia. Bom, agora, fechando o último ponto, a decisão pessoal de glorificar o Criador, parte B do verso 35. Ele termina assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Agora, voltando àquilo que eu disse lá no começo, que os Salmos 103 e o 104 são salmos irmãos gêmeos. O Salmo 103
diferente da ordem de Apocalipse 4 e 5. Apocalipse 4 é o oratório da criação, Apocalipse 5 é o oratório da redenção. Aqui ele termina do mesmo jeito que o Salmo 103. Como é que começa o 103? Bendize a minha alma o Senhor. Como é que termina o 103? Bendize a minha alma o Senhor. Como é que começa o 104? Bendize a minha alma o Senhor. Como é que termina o 104? Bendize a minha alma o Senhor. Mas tem um adendo. Aqui tem um aleluia. Aleluia. Assim como ele começa, assim ele termina. O texto começa com Deus e termina com Deus. O texto começa com adoração e termina com adoração. E a melhor palavra para dizer diante de tanta grandeza do Deus Criador e da obra criada é aleluia. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Ó Deus, a nossa gratidão pela Tua palavra, nossa gratidão pelo registro fiel do texto inspirado, revelado, que chega até nós, para nos encher o coração de alegria, trazendo-nos verdades preciosas para o enlevo do nosso coração. Que tenhamos agora, Deus, uma profunda gratidão, porque Tu criaste, Tu sustentas a obra da criação. Receba a nossa gratidão, porque não apenas criaste, mas Tu providencias o sustento para toda a obra criada. Por isso estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje não para adorar a criação, mas para adorar o Criador e para reconhecer que toda boa dádiva procede das Tuas mãos. Por tudo Te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, até daqui a pouquinho no culto das 11 horas.